O culto tem uma boa adoração. Amém? Amém. A boa adoração traz a presença do Senhor. Traz a glória dele sobre as nossas vidas. Oh, aleluia. Como Ele é santo, como Ele é digno. Aleluia. Nós prestamos culto àquele que é e que há de vir. E não há nada que faça o Senhor ficar tão à vontade em nosso meio, a não ser a adoração. A adoração move o coração de Deus. Deus se manifesta no meio da adoração. Ele cura, Ele liberta, Ele destrava a sua alma para a palavra, amém? E a sua alma fica livre para ouvir a palavra do Senhor. Está muito alto, acho que. Está ótimo aqui. Aleluia. Queridos, nós vamos dar continuidade sobre o que nós ministramos a semana passada, sobre quem é o Espírito Santo. Você acha que precisa pôr textual? Não precisa. Cada um tem Bíblia aí. Deixa eu pôr mais para frente. Tá bom. Nós falamos que o Espírito Santo é uma pessoa. Amém? Amém. Ele é a terceira pessoa da Trindade. E Ele é o que executa o que o Filho programa para ser feito. Deus Pai manda, o Filho executa e o Espírito Santo gera o poder para que aquilo aconteça. Nós sabemos que Deus Pai e Deus Filho não está na terra. Quem que está na terra? Espírito Santo. Amém. Vocês gravaram bem, né? Aleluia. Vocês têm que calar a boca, vocês têm que fechar a boca. Então, nós sabemos que o Espírito Santo é quem está na terra, habitando em nós. E Ele é quem opera aquilo que o Pai manda e o Espírito transfere. Não, e Jesus transfere e o Espírito executa. Amém? Amém. Vamos lá, o Pai manda, Jesus envia e o Espírito executa. Eita Deus, dá para gravar isso aí? Lembra, vou falar aqui para quem não estava aqui a semana passada, é como interruptor, né? Lembra que eu falei? Eu peço para a Gi ir lá acender a luz. Falo, Gi, vai lá, acende a luz. Ela vai lá e aperta no interruptor e a luz aparece. Deus Pai é aquele que manda. Vamos supor que seja eu, amém? Representando eu. Então Deus Pai vai e dá ordem. Jesus é agir, é aquele que vai apertar no interruptor. E o que vai trazer a energia, que vai fazer os fios funcionar, se chama Espírito Santo. Amém? Assim vocês não esquecem, né? Ficou fácil assim de entender? Então, quem opera, quem transmite o poder é o Espírito Santo. Amém? Então, por isso que é tão importante, e para Jesus foi tão importante enviar o Espírito. Ele não está aqui para você ficar falando em línguas, pulando, né, agarrando as paredes, gritando no chão, não. Ele está aqui para enviar poder de Deus para a tua vida. Glória. E fazer a obra de Jesus na sua vida. Amém? Com que as obras do Espírito aconteçam. Então o Espírito Santo, ele também, para a gente lembrar que ele vem executando a vontade de Deus Pai, ele vem convencendo do pecado, da justiça e do juízo, ele vem convencendo do julgamento de Deus. Ele faz você suportar, Ele te ensina, amém? Diga, o Espírito Santo me ensina toda a verdade, aleluia. Ele é capaz de te ensinar toda a verdade de Deus para a sua vida. Ele não fala só por si, né? Ele fala porque o Pai manda, a Jesus vem e traz a palavra e Ele fala pelo Pai e pelo Filho, amém? Então o Filho não fala, mas o Espírito fala. Porque Ele fala tudo que o Espírito, tudo que Jesus quer que seja falado. Ele traz a glória para Jesus. Ele tem acesso direto ao Senhor Jesus. E Ele transfere de Jesus tudo o que você precisa saber. Aleluia. Então o Espírito Santo de Deus, Ele é uma pessoa, né? Uma pessoa que tem sentimentos, né? Foi isso que nós falamos, né? Ele se entristece, ele se aborrece, ele fica alegre, ele também tem sentimentos e emoções. Ele é como uma criança, ele percebe quando você quer a presença dele.
Uma criança sabe quando ele é amado, quando ele é querido. Se ele chegar perto de uma pessoa que ele perceber que não ama, ele se afasta. O Espírito Santo é assim. Se ele perceber que ele não é querido, que ele não é amado, ele se afasta. Ele não se manifesta, ele não aparece. Mas quando ele percebe que ele é amado, que ele é querido, então ele vem, ele se aproxima, ele fica à vontade. Amém? Então nós precisamos do Espírito Santo, porque ele é o poder de Deus para executar as ordens do Pai na nossa vida, né? Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós focamos no Espírito, exaltamos o Filho e glorificamos o Pai. Amém? Todas as coisas estão trabalhando juntas, elas não se separam, elas são unidas entre si. Mas a verdade é que nesses últimos dias, o Senhor tem levantado uma igreja que precisa ser cheia do Espírito Santo. Há um combate muito grande, né? E o Espírito Santo de Deus quer ter uma comunhão pessoal com você, uma comunhão de amigo, de irmão, de companheiro. A palavra diz que Ele é auxiliador, Ele está ao seu lado, te auxiliando em todas as áreas da sua vida. Diga, todas as áreas da minha vida, o Espírito Santo está comigo. Ele também ora por você. Como foi que nós falamos? Vamos ver se alguém lembra. Espero que alguém lembre, Jesus. Eu cantei lá. Hã? O que eu cantei. Quando não sabemos o que falar, a gente pede o Espírito Santo. E amém. E Ele ora por você. Amém? Peça para o Espírito Santo orar por você. Fale com Ele. Diga, Espírito Santo, ore por mim. Eu não estou conseguindo orar. Ore por mim. Eu não sei o que orar. Feche os seus olhos. Entre na presença de Deus e deixe o Espírito Santo orar por você. Tenha essa intimidade com Ele. Ele vai aparecer para você. Hein? Ele vai aparecer para você e vai ministrar coisas maiores, profundas. Ele vai te ensinar tudo o que é a respeito do Senhor. Ele vai te dar coisas maravilhosas da parte de Deus. Você vai entender o princípio para entender qual é a palavra, a vontade de Deus para a sua vida. Mas você precisa que você esteja envolvido nesse Espírito. Aleluia, Jesus. Amém? Amém. Deixa eu ver aqui. Eu disse que o Espírito Santo é o maior professor, ensinador das Escrituras. Se tem alguém que quer te ensinar as Escrituras, é o Espírito Santo. Amém? Nós falamos tudo isso em 1 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 12. Vamos ler lá 1 Coríntios capítulo 2, verso 12, para a gente relembrar. Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus nos tem dado. Aleluia. O Espírito de Deus vai te ensinar a entender tudo o que Deus tem dado, né? Verso 13 diz: portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas. Vamos lá, vocês estão aí com a Bíblia aberta? Nós estamos estudando, vamos lá. Portanto, quando nós falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus, e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Aleluia. Então nós precisamos entender que o Espírito Santo de Deus nos dá palavras de sabedoria, e não sabedoria humana, mas a sabedoria de Deus. Aleluia. Coisas do Senhor para nossas vidas. O Espírito Santo é poder de Deus na terra. E o dia que ele for tirado, a coisa vai ficar feia. Vai ficar difícil. Vamos ler lá em Atos capítulo 7. Atos capítulo 7, verso 54. Vamos ler juntos. Vamos ler juntos não. Vou ler, vocês acompanhem aqui um pouquinho longo. 7,54. Quando os membros do Conselho Superior acabaram de ouvir o que Estevão tinha dito, ficaram furiosos, rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, amém? Estevão estava cheio do Espírito Santo.
Olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu também Jesus em pé. Jesus estava onde? Do lado direito de Deus. Então disse: olhem, eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé, ao lado direito de Deus. Mas eles taparam os ouvidos, gritando bem alto, avançaram todos juntos contra Estevão. Depois os jogaram para fora da cidade, apedrejaram, e as testemunhas deixaram um moço chamado Saulo tomando conta das suas capas. Enquanto eles atiravam as pedras, Estevão estava chamando Jesus e dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois ajoelhou-se e gritou com voz bem forte: Senhor, não condenes essa gente por causa deste pecado. E depois que disse isso, ele morreu. A história de Estevão representa bem aquilo que a gente está falando, que quando ele estava ali sendo condenado, ele estava cheio do Espírito Santo. Porém, ele estava olhando para o céu e quem ele via? O Pai e o Filho. Ele viu Deus e Jesus lá. Então isso já deixa bem claro para nós que quem estava em Estevão era o Deus Pai, Deus Filho estava no céu. Ele enxergou e viu ali os dois assentados, e ele, cheio do Espírito Santo, fortalecido pelo Espírito Santo, ele declarou assim: Senhor Jesus, verso 59, parte B, recebe o meu Espírito. E depois ele se ajoelhou, perdeu as forças, morreu. Não, ele se ajoelhou e ainda gritou bem forte, né? Senhor, não condenes essa gente por causa deste pecado. Pensa bem, queridos. Às vezes a pessoa pisa na sua unha que você quer matar. Estevão recebeu pedras para a morte e ainda liberou perdão. Por que ele liberou perdão, vocês sabem? Porque estava cheio do Espírito Santo. É quase impossível nós perdoarmos nessa condição se você não estiver cheio do Espírito Santo. É quase impossível você perdoar algumas ofensas tão terríveis quando você não está cheio do Espírito Santo. Então o Espírito Santo faz uma obra que ninguém faz. O Espírito Santo faz algo que ninguém vai fazer. O Espírito Santo vai te dar condições de viver o que você nunca viveu. Amém? E importante ainda que quando ele estava ali, cheio do Espírito Santo, passando por toda aquela condição, perdoando aquelas pessoas, houve algo também tremendo, porque ele conseguiu ver o Pai, ele conseguiu ver Jesus. E quando ele vê os dois, ele se sente confortável, ele se sente confortado, ele se sente aliviado, porque ele sabia que ali ele ia partir para o Senhor. E nós precisamos entender que a cada circunstância da nossa vida, a gente precisa ver Jesus e o Pai nas nossas vidas. Amém? Amém. As circunstâncias que a gente olha e não vê como Estevão viu, porque Estevão viu claramente, ele teve uma visão. Mas eu quero ministrar aqui sobre coisas da nossa vida que nós precisamos parar e ver que o Senhor está conosco. Amém? Que apesar da distância, Ele nos deu o seu Espírito, mas de lá ainda Ele nos vê. Assim como Ele viu Estevão, Ele vê você. Amém? Assim como Ele encheu Estevão do Espírito Santo e de lá Ele viu o que estava acontecendo, Ele também vê você de lá. Ele também te enche do Espírito Santo, mas Ele também vê você. Aleluia. O Pai te conhece, Jesus te conhece, e Ele enxerga você. Ele não é uma pessoa que não está te vendo, Ele está te vendo. E é importante a gente enxergar, ter essa visão de Deus sobre as nossas vidas, porque isso vai nos dar segurança e a gente não vai desanimar. Apesar da morte, Ele não desanimou. Quem que estava lá junto? Quem que estava lá? Quem? Saulo que depois se tornou Paulo. Aqui Saulo nem era convertido, ele estava feliz de ter matado Estevão. Ficou lá guardando o corpo de Estevão e vendo tudo aquilo como ordem dele, né, para matar. Então a gente vê que o Espírito Santo de Deus, ele faz coisas maravilhosas na vida de uma pessoa. Amém?
Eu quero ler com você lá em Lucas capítulo 4, verso 18. O Espírito Santo de Deus foi a base para o ministério de Jesus. Jesus fez todo o seu ministério debaixo do poder do Espírito Santo. Lucas 4,18. O Senhor, vamos junto? O Senhor me deu o seu Espírito e Ele me escolheu. Amém? Jesus entrou na sinagoga, pegou o livro de Isaías 61 e começou a declarar: o Senhor me deu o seu Espírito. O Senhor deu a ele o seu Espírito. E aí, com o seu Espírito, Ele enviou a palavra de boas notícias, Ele anunciou liberdade, Ele livrou, deu vista aos cegos, Ele livrou os oprimidos e Ele declarou que era o tempo da salvação. Glória a Deus. Todo o ministério de Jesus foi baseado, vamos gente, no Espírito Santo. Então eu quero ministrar isso para a tua vida hoje. Toda a sua vida, sua existência, suas realizações, seus sonhos, seu chamado tem que ser feito debaixo da unção do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém? Você pode pegar esse versículo e orar: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. O Senhor me deu o seu Espírito e eu estou cheia do Espírito Santo. E o Espírito Santo fala, o Espírito Santo me usa, o Espírito Santo ministra a minha vida e eu quero estar cheio desse Espírito. Aleluia. Então, quando nós cremos nisso, nós nos envolvemos com Ele. Quando nós nos envolvemos com Ele, nós rompemos no reino espiritual. Uma visão nova é dada a você, né? Então Jesus, ele recebe o batismo com o Espírito Santo ali, quando ele é batizado nas águas, e logo ele começa a fazer os milagres. Logo ele começa a operar debaixo de um poder. Deus quer que você logo opere debaixo de um poder, aleluia. Deus quer que você seja poderoso através do Espírito Santo. Então o Espírito Santo trabalhou com Jesus, esteve junto com ele. E também esteve junto com os discípulos. Vamos ler lá em Lucas capítulo 10. Capítulo 10, verso 17. Acharam? Amém? Vamos ler junto, do 17, 19. 17 a 19, vamos ler. Os 72 voltaram muito alegres e disseram a Jesus: até os demônios E Jesus respondeu: de fato, vi Satanás cair do céu como um raio. Escutem, dei a vocês poder para pisar cobras, escorpiões e para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Amém? Amém. Aleluia. Então, Jesus envia 72 discípulos. Diga 72. Fora os 12, havia mais 72 discípulos que andavam com Jesus. 72 discípulos que receberam poder. Aleluia. E Jesus vai e envia eles e diz: vão e façam, curem, expulsem demônios, curem os enfermos, façam o que tem que ser feito. E eles vão, e quando eles voltam, a palavra diz que eles estavam completamente alegres, felizes, porque os demônios se sujeitavam a ele, as pessoas eram curadas. E Jesus diz: de fato, teve uma hora que Satanás passou por mim voando aqui, ó. Ele caiu porque vocês estavam orando. E eu vi realmente o inimigo caindo. Porque aí ele fala: eu dei vocês poder para pisar cobras, escorpiões, e para sem sofrer nenhum mal
Vamos lá. Sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Aleluia. Todo o poder está em Cristo Jesus. Hoje as pessoas têm medo de expulsar demônio, têm medo de enfrentar o diabo, porque se eu enfrentar o diabo vem contra mim. Porque o diabo, a gente enxerga ele como um cão, né? Eu vou para cima dele e se eu não matar ele, ele vai vir para cima de mim. Não é assim que vocês enxergam o diabo? E aí a gente fica pensando, se eu enfrentar o diabo, ele vai querer vir para cima de mim. Aí Jesus vem e fala, mas eu vos dou poder. Poder para quê? Para pisar em cobras e escorpiões. Veja bem, cobra é um tipo de veneno, escorpião é outro. Não é verdade? São dois tipos de veneno mortais. E Jesus falou, vocês vão ter poder para pisar na cobra, para pisar no escorpião e sem sofrer nenhum mal. Amém? A gente esquece que o poder e a autoridade está em Cristo Jesus. E que não está em você, está nele. Ele transfere a você e é dele. Ele é o poder. E se ele é o poder, Satanás já está vencido. E ele não pode te causar mal nenhum. Aleluia. Ele pode criar resistência. Ele pode querer te fazer medo. Mas ele não pode resistir ao poder de Deus na sua vida. Amém? Então não tenha medo do inimigo, porque o Senhor já o venceu. O Senhor já subjugou esse inimigo. Então é isso que Jesus tem para os discípulos. É isso que Jesus tem para você. Então, qual é a área da sua vida que Satanás está te prendendo? Qual é a área da sua vida que o inimigo está trabalhando? Expulse ele, ordene que ele saia. Enfrente o inimigo na sua vida. Amém? Seja cheio do Espírito Santo. Busque poder do Espírito Santo para fazer isso. Porque tudo já foi dado a você. João capítulo 20. Acharam? Amém? João capítulo 20, 21. 20 e 21. Capítulo 20, versículo 21. Então Jesus disse de novo que a paz esteja com vocês. Ele vem e aparece aos discípulos aqui nesse momento, né? E ele vem e diz que a paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também. Que a paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois, o que ele fez? Soprou sobre eles e disse o quê? Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados serão perdoados. Mas se não perdoarem, eles não serão perdoados. Veja bem, Jesus ressuscita, aparece aos discípulos e sabe que ali há uma condição de batalha, que eles vão entrar num nível de batalha espiritual muito grande, porque enquanto eles estavam andando com Jesus, a perseguição era sobre Jesus. Agora que Jesus morre, ressuscita, a perseguição vem para eles também. E Jesus vem e fala que eles precisam ser cheios do Espírito Santo. E no verso 22 diz que ele soprou. Ele sopra sobre eles e diz para eles: recebam o Espírito Santo. E eles recebem o Espírito Santo. E para que eles recebem? Para aprender a perdoar. Aleluia. Lembra de Estevão? Lembram de Estevão? Jesus dá a ele poder de perdão. O Espírito Santo vem para te dar poder de perdão. Seja cheio do Espírito Santo. Porque dias são difíceis, pessoas nos perseguem, calúnias são levantadas, há muitas coisas vindo contra nós, há muita pressão maligna. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós temos poder para perdoar, aleluia, e ser livres de toda a cadeia. Então o poder vem sobre eles, o Senhor sopra, antes mesmo dele subir ao céu e descer com o Espírito Santo. É aquela condição que eu falei, o Espírito Santo não estava sobre a terra, ele veio naquele momento, amém? Para fortalecer, mas ele não ficou ainda, ele só veio para ficar lá em Atos capítulo 8.
Então o Senhor vem e derrama esse Espírito, Ele sopra sobre eles o Espírito Santo. Então o Espírito de Deus fortalece os discípulos na batalha da perseguição. O Espírito Santo te fortalecerá quando o inimigo se levantar contra você, amém? Ele vai te encher de poder para vencer debaixo de uma autoridade do Senhor. Ele quer que você seja cheio para você suportar. 2 Timóteo 4,7, vai lá para frente. Acharam? 2 Timóteo 4,7. Vamos ler os 6 para vocês entenderem. Quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado. E já é tempo de deixar essa vida. Paulo está dizendo, agora está chegando o tempo dele morrer, dele partir. E no verso 7 ele diz, fiz o melhor que pude na corrida. Cheguei até o fim, conservei a fé. É o versículo conhecido nosso, né? Combati o bom combate, corri a carreira e guardei a fé. Quem fez Paulo chegar até o fim? O Espírito Santo. Quem fez ele combater o bom combate da fé? Quem fez ele suportar as coisas que ele suportou? Quem fez ele chegar até aqui e ainda guardar a fé? Lá em Mateus diz assim, que quando Cristo vier, achará fé na terra? Achará fé na terra quando o Senhor voltar? E não é na primeira vinda, é na segunda vinda dele. Porque as pessoas estarão tão corrompidas, elas estarão tão satisfeitas com a vida nesse mundo, que elas não terão mais nem fé em Deus. Se hoje as pessoas não têm fé em Deus, porque elas conseguem tudo o que querem, fazem tudo o que querem, para tudo elas têm técnicas. Imagine quando a tecnologia aumentar, imagine quando os robôs tomar conta do mundo, imagine quando você não precisar nem trabalhar mais para ganhar dinheiro, quando a doença for curada com nada, um respirar seu de oxigênio, a sua doença vai ser sarada. Achará Deus fé na terra? Então Paulo diz assim, eu guardei a minha fé e fui até o fim. O Senhor quer que você permaneça até o fim, amém? Crendo em Jesus, crendo em Jesus até o fim. Então o Senhor te dará poder através do Espírito Santo para que você possa chegar até o fim. Em Atos capítulo 10, não, vamos pular isso, eu quero abrir em Efésios capítulo 30. Efésios 4:30. Efésios capítulo 4. Acharam? Efésios 4:30. E não façam é a marca da propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Vamos ler junto. E não façam com que o Espírito... Vocês acharam, gente? Efésios capítulo 4:30. Então vamos ler junto, amém? E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Amém? Ele diz que o Espírito Santo fica triste. Ele fica triste. O Espírito Santo de Deus fica triste. Mas o Espírito também, ele é uma marca sobre a sua vida. O inimigo enxerga em você o Espírito Santo. Eu já falei sobre isso, vou tornar a falar, eu torno a falar sempre isso. Que os demônios não enxergam você com esse corpo aqui, colorido, assim, do jeito que você vê. Ele vê o seu espírito. Quando ele olha para você, ele vê uma coisa espiritual, ele não vê o seu corpo físico. Ele não te identifica como eu identifico você, como eu vejo. Ele vê o seu espírito.
E dentro do seu espírito ele consegue ver as áreas escuras, ele consegue ver aonde ele pode penetrar, aonde ele pode te aprisionar. São pontos escuros da nossa alma que fica ali, desfalcado para ele. Ele consegue enxergar isso. É assim que o inimigo vê. E quando ele vê isso, a palavra do Senhor diz que os demônios, o espírito maligno, ele fica ao nosso buscando a quem possa tragar. Então, como que ele vai tragar alguém? É como uma presa. Ele vai pegar a presa fraca, aquela que está em debilidade. E ele consegue enxergar as suas debilidades, ele consegue enxergar as suas fraquezas. E é aí que ele começa a jogar setas nas áreas fracas da sua vida. É aí que ele começa a te oportunar. Ele vai jogando coisas na sua mente, ele vai te enfraquecendo, ele vai dizendo mentiras para você, até que você fique completamente vulnerável. E aí é onde ele ataca você. Ele enxerga você nesse nível, no nível espiritual que os demônios te enxergam. E quando ele consegue isso, ele te destrói, ele vai destruindo você aos poucos, ele vai rompendo, ele vai enfraquecendo até o ponto de você não conseguir viver mais. Então, a palavra do Senhor diz aqui que o Espírito Santo, ele está em você e ele a marca. Aleluia. Então, quando os demônios olham para você, ele tem que ver a marca do Espírito. Você está marcado, selado com o Espírito Santo, aleluia. E ele tem que enxergar em você essa marca, porque você está selado. No dia da volta de Cristo, não há ninguém que vai segurar no teu pé ou na tua alma e vai impedir de você subir, porque você está marcado com o Espírito Santo. Essa marca é registrada no reino do Espírito, e ela é vista por esses demônios. Eles enxergam a marca do Espírito. Ela é a marca de propriedade. Significa que você está marcado como algo de Deus. Então o Senhor colocou essa marca em você. E essa marca, que é o Espírito Santo, ele é a garantia de que você vai ser livre para sempre. Aleluia. Então o Espírito Santo de Deus é um poder muito grande. Ele está no reino do Espírito, ele está reconhecido e ele está sobre a tua vida, mas ele também se entristece. E ele diz: não entristeçais o Espírito Santo, permanecei, fique firme. No verso 31 ele diz, olha lá, abandone toda amargura. Olha o que entristece o Espírito Santo: toda amargura, o ódio, a raiva, a gritaria, insultos, maldades. Tudo isso entristece o Espírito Santo. Eles não entristeçais o Espírito Santo. Pelo contrário, sejam bons, atenciosos para com os outros, perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou você. Amém? Eu não quero perdoar, mas você precisa de perdão. Eu não quero saber, eu quero que a pessoa morra, mas você precisa viver. E se desejarem sua morte? E se desejarem que você passe por dificuldades? É gostoso isso? Não. Então, assim como você precisa perdão, você precisa perdoar, você também precisa de perdão. São coisas que entristecem o Espírito Santo. Então o Senhor quer que você libere isso, amém? Lucas capítulo 12. Capítulo 12, verso 10. Acharam? Lucas 12, 10. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, porém quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Então, outra coisa que o Espírito Santo tem, ele tem a condição que você pode falar mal de Jesus à vontade, que nem essas Olimpíadas, né? Que nem lá no carnaval. Ixi, acabaram com Jesus, né? Assim? Entre aspas, né? Porque Jesus é soberano. Aquilo lá nem faz cócega nele. Aquilo lá não ofende ele. Você viu que na cruz ele falou, perdoa, né? Imagine agora querendo fazer o que estão fazendo com ele. Nada disso ofende o Senhor. Mas há uma coisa, há uma condição, que para o Espírito não tem perdão. Você pode falar mal de Jesus, você pode cuspir em Jesus, você pode pisar em Jesus, mas para o Espírito, a blasfêmia não é perdoado.
Lá no verso 8 diz assim, Jesus disse ainda, eu digo a vocês que se alguém afirmar publicamente que é meu, então o Filho do Homem também o afirmará diante dos anjos de Deus, que essa pessoa é dele. Mas aquele que disser publicamente que não é meu, o Filho do Homem também dirá diante dos anjos de Deus, que essa pessoa não é dele. E quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, porém quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Qual é a blasfêmia do Espírito Santo? Vocês lembram que nós estudamos lá que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo está sobre a terra. Quando uma pessoa ouve a palavra de Deus, quando o Espírito Santo a convence de que Jesus Cristo é o único que salva, e ela rejeita essa salvação, porque ela quer rejeitar, ela está blasfemando contra o Espírito Santo. Por que blasfema contra o Espírito Santo? Primeiro porque quem a convenceu foi o Espírito Santo, quem operou nela foi o Espírito Santo. E quando ela rejeita o Espírito Santo, ela está rejeitando a salvação. E quando ela rejeita a salvação, ela não tem mais perdão. Aí você pergunta assim, como é que eu sei quando eu blasfemo contra o Espírito Santo? Você blasfema contra o Espírito Santo quando você sabe, você tem convicção de que Jesus é o único que salva e você não quer essa salvação. Amém? Amém. As pessoas ficam, mas será que eu já blasfemei contra o Espírito Santo? Se eu blasfemei contra ele, já era, né? Não tem mais chance. Então presta atenção. Quando você nega que Jesus é o único Salvador e não quer essa salvação, você está condenado. Mas hoje a gente vê uma multidão de pessoas que teve experiências com Deus, que falaram em línguas, foram batizados com o Espírito Santo e se salvaram, fizeram até grandes coisas para o Senhor e voltaram para a macumba, para o espiritismo, estão adorando outros deuses. Essas pessoas sabem que Jesus é o único caminho, mas elas não querem Jesus. Por exemplo, há um satanista que tem conhecimento geral de que está servindo Satanás, que Jesus é o Salvador, mas ele não quer. Ele está blasfemando contra o Espírito Santo. Quando Jesus expulsa demônios ali, eles falam assim, Jesus expulsa demônio por Beelzebul. E aí também Jesus fala sobre a blasfêmia do Espírito Santo. Eles estão dando a Jesus o atributo de demônios, sendo que Jesus é o Senhor. Eles estão convictos de que Jesus é o Senhor, porque Jesus não diz aquilo por causa do que eles falaram, mas por causa daquilo que estava no coração. É diferente uma pessoa falar assim, olha, ela expulsa demônio por Beelzebul, mas ela não sabe que aquilo é Deus, que é Jesus ainda. Ela não tem conhecimento. Ela não foi convencida pelo Espírito Santo. Outra coisa é ela saber, ela ter conhecimento, ela ter certeza que é a Deus e se levantar contra. É aí que a blasfêmia entra. Vocês estão entendendo? Amém. Amém? Não vai ficar dúvida sobre isso, né? Amém? Por isso que na multidão lá, como você pregou, o Estevão lá, mesmo sendo agredido, ele falou assim, eu perdoo porque eles não sabem o que estão fazendo. Né? Quando o Estevão foi apedrejado, exatamente. O Estevão liberou, né? Perdão, porque é a ignorância, né? Eles achavam que estavam fazendo a vontade de Deus. Agora tem pessoas que sabem que Jesus é o único caminho, e elas são convencidas pelo Espírito Santo, mas elas não querem. Então elas estão blasfemando contra o Espírito Santo, e elas nunca chegam à salvação, viu, queridos? Nunca chegam. Esse tipo de pessoa lá em Hebreus fala que eles voltam ao vômito, voltam à lama, e eles crucificam a Jesus outra vez. E é uma coisa terrível. Muitos não voltam, não se salvam nunca, não conseguem nunca se salvar, porque endureceu o coração. Chega até o fim da morte e nega Jesus. Né? Não quero, não é hora, não aceito, eu sei que é, mas eu não quero. Lembra, Carminha, da sua irmã, né? Gente, a gente foi até o último com ela, visitamos, oramos, ela com câncer, morrendo. E ela conhecia a palavra, ela sabia, ela confessava com a boca dela que Jesus era o único caminho, mas ela negou a salvação dela até o último. Até o último. Eu não sei se depois, né, Carminha? A gente não sabe. A gente não sabe se lá no finalzinho de tudo ela ainda se arrependeu, mas ela sabia, ela confessava, eu sei que Jesus é o único que salva, eu sei que Jesus é o único que pode me salvar, mas eu não quero.
Então você vê que o coração endurece e a blasfêmia entra, porque ela está convencida pelo Espírito, ela entende que é, mas ela não quer, ela tem o direito, mas ela está condenada, né? Então o Espírito Santo, ele tem esse poder de convencer e também o poder de condenar, amém? Então a gente precisa saber dessa situação. Agora eu quero ler com você nós estamos em Lucas, eu vou ler com você Efésios capítulo 5, verso 18. Acharam? Esse versículo, depois nós vamos ler João 7,31 para a gente encerrar. Então, Efésios capítulo 5, verso 18. Vamos ler junto? Não se embriaguem, levará vocês, mas encham-se. Vamos ler junto de novo. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Aleluia. Há um embriagar da bebida, mas há um encher, um embriagar-se do Espírito de Deus. Então o Senhor quer que você seja capaz de suportar o Espírito de Deus na sua vida. Seja um lugar onde Ele possa se derramar todo dia, até que você fique cheio e embriagado da presença dEle. Amém? Por quê? Porque a bebida traz desgraça, mas o Espírito de Deus traz vida. Traz vida. João capítulo 7, 30 e 31, acho que é 7, 31. Acho que é o 39, né? Aí se foi o Espírito Santo, 38. 38. Não é essa. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo. É sobre os rios que jorram. Peraí. É isso mesmo, é o 38 mesmo. 38? É, como diz a Escritura Sagrada, rios de água viva. Isso mesmo. 7:38. Isso. Vamos ler? Como dizem as Escrituras sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Como dizem as Escrituras sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Verso 39. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, que aqueles que criam nele iriam receber. Aleluia. E essas pessoas não tinham recebido o Espírito, porque Jesus ainda não havia voltado para a presença gloriosa de Deus. Então, o Espírito Santo só viria depois que Jesus subisse. E aquela porção do Espírito soprada sobre os discípulos foi só uma porção, amém? Não foi total do Espírito Santo, foi só uma porção. A porção real veio depois em Atos. Então o Senhor vem e diz que esse Espírito seria derramado como águas, e essas águas viriam jorrar no coração daqueles que creem em Jesus. Amém? O Espírito Santo é como água, e águas fortes, águas correntes, águas como cachoeiras que caem no seu coração. O Espírito Santo é como vento, como um redemoinho que sopra sobre a tua vida para abalar as estruturas erradas e colocar as coisas certas no lugar. O Espírito Santo é como fogo que vem para incendiar você, que vem para queimar em você a graça e o poder dele. O Espírito Santo é como brasa que vai colocar em você um novo propósito de vida, uma nova visão, um novo mover, uma nova unção, uma nova alegria. O Espírito Santo é poder de Deus para te usar, para curar pessoas enfermas, para falar do Evangelho, para levar pessoas a serem ressuscitadas, para saírem da morte para a vida.
vida. Para aqueles que estão pensando em se matar, em se suicidar, você chegue na hora certa e, usado pelo Espírito Santo, essas pessoas sejam livres e voltem a viver novamente. Aleluia. O Espírito Santo é poder para quando você for ferido, magoado, entristecido, abatido, perseguido, você possa se levantar e dizer: Senhor, eu os perdoo, porque eu não preciso disso na minha vida. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus é poder para você vencer o inimigo quando ele se aparecer maior do que você, maior do que a circunstância. O Senhor possa te dar poder e autoridade para dizer a esse gigante: você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor Jesus, e não ficará nenhum gigante de pé na tua presença. Aleluia. O Espírito Santo é fogo para te levantar nos dias maus. Quando você não tiver condições de ficar de pé, quando você se sentir enfraquecido, quando você se sentir sozinho, o Espírito Santo vai estar lá tocando em você e dizendo: levanta-te, levanta-te, porque eu estou contigo, eu te incendeio, eu te dou autoridade, eu te dou poder. O Espírito Santo é poder de Deus dentro das suas entranhas, e ele queima como fogo. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo é aquele que intercede. Quando você no silêncio não tem ninguém que ore por você, quando não tem ninguém que faça algo por você, o Espírito Santo é aquele que vai orar por você. E ele vai orar segundo a vontade de Deus, ele vai orar segundo a vontade do Pai, segundo a vontade do Filho, e ele vai dizer palavras verdadeiras, e ele vai orar a verdade de Deus a seu respeito, e o Pai ouvirá, e o Pai vai liberar poder, e vai interceder, e vai operar milagres na sua vida. Aleluia. O Espírito Santo é aquele que vai falar poderosamente com você. Ele vai te dar direções, ele vai te dar palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Ele vai te fazer algo novo. Ele vai fazer de você um instrumento de valor para ele. O Espírito Santo é aquele que vai ensinar a palavra para você. Aleluia. Ele é o maior ensinador da palavra. Oh, aleluia. Eu quero orar por você nessa noite. E eu quero orar para que você seja cheio do Espírito Santo agora. Fique de pé se você puder. Se você não puder, fique sentado mesmo. Eu quero orar por você nessa noite e pedir ao Senhor que Ele encha você do Espírito Santo. Eu quero pedir ao Espírito Santo que Ele te leve ao fogo da sua glória, que Ele leve você ao fogo da sua presença. Eu quero que o Senhor derrame sobre você um novo dele, uma nova unção, um novo rio, um novo mover, uma novas águas do Espírito nessa noite venha sobre ti. Que você comece a fluir nos dons espirituais, que você consiga fluir na energia do Espírito Santo, que você saia dos lugares rastejeiros para se elevar à presença do Altíssimo nessa noite. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, seu Filho, eu quero que você feche seus olhos e comece a receber essa oração nessa noite, em nome de Jesus. Pai, nesse lugar, nessa noite, nós oramos, Espírito Santo, e queremos pedir agora o teu Espírito, que o Senhor derrame, Senhor, a tua graça agora, liberada sobre a tua igreja, Pai, poder e autoridade sobre os teus filhos, poder e autoridade sobre os teus filhos, Senhor, e eles possam receber agora o fogo do Espírito Santo, o fogo do Espírito de vida, aonde, Senhor, superabundou o pecado, a superabundância de graça e poder, a poder e autoridade sobre este lugar, Senhor, a poder e autoridade sobre cada vida nessa noite, e em nome de Jesus Cristo, eu ministro sobre a tua vida poder. Levanta as suas mãos e diga: eu recebo. Começa a receber aí no teu lugar, começa a receber aí o poder do Espírito Santo, começa a receber aí a autoridade do nome de Jesus, começa a receber o poder do Espírito Santo, que ele flua na tua casa, que ele flua no teu serviço, que ele flua na tua família, que ele flua no seu interior, que ele rompe com as mágoas, com as feridas, com as perseguições, que ele rompa com o medo, com o fracasso, nessa noite, que ele rompa com os vícios, com as prisões espirituais, que ele rompa
Receba o poder. Receba uma palavra profética sobre a tua cabeça hoje. Receba uma palavra de avivamento. Receba uma nova unção nessa noite. Receba cura, receba a unção de poder, receba a unção do Espírito, receba a mão do profético nessa noite. É para romper nesse lugar, é para romper neste ano ainda, é para romper nessas vidas ainda, é para romper no Espírito, é para romper. Receba, suga da unção do Senhor, suga do trono de Deus agora. Receba uma carga de energia do Espírito Santo. Receba saúde sobre a tua mente, receba saúde sobre o teu espírito, receba saúde agora. Fale novas línguas, profetiza, abra a tua boca e seja cheio.